Nós, após estudarmos o Sermão do Monte, no qual a semente do Evangelho foi plantada, nós agora estamos olhando para a carta de Paulo aos Gálatas, enxergando nela a continuidade, a sequência para a verdadeira vida vitoriosa. E nós estamos afirmando que a vida cristã vitoriosa, ela é sustentada pelo verdadeiro Evangelho. Mas antes de nós continuarmos a sequência do capítulo 3, eu quero fazer um exercício com vocês. Na semana passada, no domingo passado, o Renato esteve aqui e ele expôs o capítulo 2. E no capítulo 2 nós temos 2 versículos que são chaves para o nosso entendimento dessa carta. Eles são balizadores, dão um norte para nós. E eu então quero fazer um exercício com vocês, se vocês me permitem, que a gente recapitule esses 2 versículos. Eu vou fazer da seguinte forma: vocês vão olhar para cá, porque a gente vai ter que agora ver uma versão só, para que a gente vá junto. E aí eu vou falando, vocês vão repetindo, ok? Pode ser assim? Vamos lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ficou bom, mas nós vamos fazer melhor. Agora vocês estão vendo na tela que tem uma lacuna ali, tem um parênteses, e nesse pontilhado a hora que eu falar o meu nome, você vai falar o seu. Vamos sentar? Coragem, irmãos? Vamos lá? Vamos lá. Porque eu, Eduardo, mediante o fim das minhas próprias forças, morri para mim, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, agora, já não sou eu, Eduardo, quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que ainda tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desculpa, eu não vou resistir. Vamos fazer agora os maridos. Só os maridos. As esposas vão abrir os ouvidos agora, vão orar para Deus capacitá-los. Vamos lá? Quando eu falar então marido, você repete aí. Porque eu, marido, mediante o fim das minhas próprias forças, morri para mim, a fim de viver para Deus. Maridos, está fraco, hein, maridos? Estou crucificado com Cristo. Logo, agora, já não sou eu, marido, quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que ainda tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora tem que fazer com as esposas. Vamos lá? Esposas então, porque eu... tá vendo como as esposas são mais? Porque eu, esposa, mediante o fim das minhas próprias forças, morri para mim, a fim de viver para Deus. Estou crucificada com Cristo. Logo, agora, já não sou eu, esposa, quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que ainda tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu desejo era seguir aqui, falar sobre os adolescentes, jovens, solteiros, e esse é o desafio para nós, irmãos. A dependência do Espírito Santo. Morremos para nós mesmos e seguimos com Cristo. Esse viver que agora temos, não temos mais em nós mesmos, nas nossas próprias forças, mas nós vamos seguindo na força do Filho de Deus que vive em mim. O nosso tema do capítulo 3 é fé e o Espírito. O Átila, ele no capítulo 1, ele desenvolveu o tema do capítulo 1, a fé e o verdadeiro evangelho, o caráter do verdadeiro evangelho. O Renato já desenvolveu o tema no capítulo 2, fé e a justificação. Nós vamos seguir aqui juntos, desenvolvendo o tema do capítulo 3, fé e o Espírito. O Espírito Santo é o selo de garantia de Deus para a vida cristã vitoriosa. Presta atenção, o Espírito Santo é o selo de garantia de Deus para a vida cristã vitoriosa. Em todo produto que é exposto, que é lançado, é necessário, é exigido que haja um selo de garantia, a fim de que fique claro quem está se responsabilizando pela procedência deste produto. Eu lembro quando algumas vezes eu fui até a feira da Alhambra, feira de flores, e lá assistindo aquele leilão da feira de flores ali do Alhambra, você nota aquelas flores lindas, e você nota que ali há uma necessidade de uma padronização, ou seja, para que se mantenha a qualidade de cada flor. Pois bem, muito mais do que um selo do Inmetro, por exemplo, ou mais do que um selo de garantia de qualquer outro produto que nós possamos vir a conhecer, Paulo está afirmando que Deus é o responsável pela procedência para a vida cristã vitoriosa. E o selo de garantia é o seu próprio Espírito em nós e entre nós. O Espírito Santo, então, é o selo de garantia de Deus para primeiramente, iniciar a vida cristã vitoriosa. Acompanhe comigo aí a leitura do capítulo 3, no versículo 1. Paulo inicia um confronto direto com aqueles irmãos. Ele pergunta: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quem lançou sobre vós um feitiço? De forma que, apesar de sendo Jesus Cristo exposto como crucificado, vocês se tornaram insensatos, vocês se tornaram tolos de fato. O Jesus Cristo exposto, ou seja, Paulo está falando, o Evangelho foi explicado de uma tal forma, de uma forma tão clara, como se mostra um retrato, uma pintura em todos os seus detalhes. Aí nós vemos uma clara causa e efeito. Qual foi a causa? Aqueles irmãos que estavam ali na Galácia, eles alguma coisa os deixou fascinados, alguma coisa os deixou encantados. De fato, foi alguma coisa do seu próprio coração, alguma cobiça do seu próprio coração, que desviou o foco daquele evangelho. E o efeito foi que eles estavam retornando à insensatez. Lembra que o Átila falou sobre o versículo 4 do capítulo 1, que o verdadeiro evangelho, ele tem o poder de desarraigar-nos dessa era presente. Bom, quando os Gálatas se deixaram levar pela cobiça do seu coração, eles estavam retornando para os valores dessa era presente.
E ele faz então a sua segunda pergunta, confrontando aqueles irmãos, os Gálatas. E ele faz uma pergunta como um professor, que olhando para os seus alunos, ele questiona, recapitula uma lição já dada. Quero apenas saber isso de vocês, de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo então estava perguntando, escuta, vocês receberam o Espírito por ouvir da palavra de Deus, pela compreensão do Evangelho da salvação, ou por algum esforço humano, um esforço próprio humano? Ele me chamou pela sua graça, e aprove a ele revelar seu Filho em mim. Você lembra do momento que Deus, o autor da salvação, Ele que tem a ação salvadora em suas mãos, Ele revelou o seu Filho a você? Aprove revelar, ou seja, aprove, foi da vontade dEle, foi da sua decisão revelar seu Filho dentro de você, em você. Ele colocou o DNA do seu Filho em você. Naquele dia, assim como Paulo, todas as suas resistências a essa palavra do Evangelho caíram por terra. Você se sentiu como aquela situação lá no Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O Deus da salvação, o Deus que é agente da salvação, que tem a ação salvadora em suas mãos, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que é atento à necessidade ou à condição daquele que olha para si e vê, é consciente, enxerga que ele está distante desse Deus, da sua miserabilidade. Então, esse Deus, ele vem sobre a sua vida. E aí, eu sei como é que é a situação. Você, por exemplo, alguns aqui que já nasceram na igreja, já praticamente nasceram no púlpito da igreja, da escola dominical para o ensaio do coral. Mas alguns aqui nunca tinham pisado numa igreja antes, nunca tinham ouvido do Evangelho antes, mas não importa, tanto um quanto o outro, um dia foi consciente do seu pecado, cheio de toda injustiça, impureza sexual no pensamento ou na ação, o desejo insaciável de ter cada vez mais bens ou dinheiro, maldade, inveja, ódio, discussão, fofoqueiros, mentirosos, rebeldes a Deus, presunçosos, orgulhosos, maquinadores do mal, insubmissos, rebeldes, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis, sem consideração, insensíveis e egoístas. Ora, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, tanto aquele que foi criado na igreja, como aquele que nunca tinha pisado numa igreja, um dia o Senhor deu a consciência para eles, que eles estavam distantes desse Deus Criador, e nesse dia, aprove a Deus, foi da vontade dele, revelar seu Filho em você, o DNA de Deus em você, e aí o Espírito Santo veio e selou a sua vida, e separou a sua vida, iniciando você a uma vida cristã vitoriosa. Amém? O Espírito Santo, então, ele inicia a vida cristã vitoriosa. Mas não é só isso. Ele também aperfeiçoa a vida cristã
vitoriosa. Vamos seguir aqui no versículo 3. Sois insensatos, que tendo começado, iniciado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aperfeiçoando, ou seja, o gerúndio aí indica um processo de tornar perfeito, ou seja, de completar, terminar. Paulo afirma na carta aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma obra na nossa vida e não vai abandonar essa obra, e vai aperfeiçoar de glória em glória, não pelo meu esforço, não pelo seu esforço, não por um esforço humano, mas o Espírito Santo vai agir na nossa vida e vai nos aperfeiçoando dia após dia. Como? O Espírito Santo, esse Deus, Ele é o provedor e Ele é também o energizador na vida dos santos. Vamos seguir como isso funciona. Versículos 4 e 5. Terá sido em vão que quantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, por esforço humano, ou pela pregação da fé? A ideia aí é um fronte de batalha. O Espírito Santo na nossa vida, em nós e entre nós, é como um fronte de batalha, tanto de defesa como de ataque, com a munição carregada, e a qualquer necessidade, Ele vem operando em nós e entre nós, nos capacitando para qualquer e toda boa obra. E esse Deus, que iniciou lá no capítulo 1, o Deus que opera a salvação, é esse mesmo Deus que também concede o seu Espírito aos santos. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Interessante, nós vemos que o Espírito Santo é esse que opera milagres, e nós vemos em Atos 19, em Éfeso, quando Paulo está ali, a palavra de Deus declara que ele, através de Paulo, Deus vai operando milagres extraordinários, a ponto das pessoas pegarem algumas vestes, alguns panos e levarem aos enfermos, e a palavra diz que as doenças fugiam, como quer dizer, as pessoas eram curadas. Mas esse mesmo Paulo, o Espírito Santo exercia nele o poder para que ele pudesse suportar tanto os seus sofrimentos como as suas fraquezas. E ele declara aí: vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Esse Espírito Santo, que é o provedor, é o energizador, esse Espírito Santo que está em nós, entre nós, nos capacitando. Nós temos muitas pessoas aqui que passam por sofrimento, por aflição, por momentos de doença. A família Argachó, eu lembro, o Seiji e a Cleide, muitos outros, a Cida. E esse Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para suportar um ao outro, para nos dar longanimidade um ao outro, dando-nos todo o suporte e energia para que isso dentro do corpo, dentro da igreja, dentro da família de Deus, possamos exercer esse suporte um ao outro. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A ideia aí é você ser mergulhado em Cristo, como se você fosse mergulhado em Cristo, e quando você sai, você está revestido do poder de Jesus sobre a sua vida. Lembra daquele sorvete gostoso que você
pega aquela bola de sorvete e você mergulha. Eu lembro quando criança a gente ia na sorveteria e a coisa que a gente mais queria era pegar aquele sorvete, aquela bola de sorvete e mergulhar naquela calda de chocolate. Aquela calda de chocolate, aí quando você tirava aquela bola de sorvete, aquela bola de sorvete estava coberta com aquela calda de chocolate, dá até água na boca. Quando você é batizado em Cristo, a ideia é essa, você é mergulhado nesse Espírito Santo e você sai revestido de Cristo. Para quê? Qual é a função? De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos revestidos por Cristo, para que nós mantenhamos a unidade já estabelecida no corpo de Cristo. Esse Jesus, esse Espírito Santo sobre a nossa vida, nos reveste para que nós tenhamos a capacitação de suportar, de manter a nossa união e amor uns com os outros. Esse Espírito também é o Espírito vivificador. Porque se fosse promulgada uma lei, se fosse alguma coisa possível ao homem, algum esforço humano que pudesse dar vida à justiça, à morte e à ressurreição de Cristo, na verdade, seria procedente de lei. Nós tivemos um desafio essa semana de sermos chamados para ir a um velório, um enterro de uma pessoa cuja mãe se suicidou. Essa senhora, ela desceu, se atirou do 8º andar. E nós fomos lá tentar ter um contato com a família, nós não conhecíamos a família. Nós chegamos lá no velório, a situação realmente era difícil. A família, a filha, o filho estavam bem desestabilizados, lógico. Além da dor, ainda tinha a situação. Nós nos apresentamos, tentamos conversar um pouco com a família, mas nós vimos uma certa resistência. Esperamos ali orando, esperando uma oportunidade, se Deus nos desse uma oportunidade para dar uma palavra ali. De repente, eu vi chegando um homem com vestes sacerdotais, com todos os seus instrumentos de rituais, e foi se dirigindo à sala de velório. Eu falei com aquela pessoa que estava ali, olha, eles chamaram uma pessoa para dar uma palavra, vamos aguardar. E aí então aquele homem com as vestes sacerdotais, com os instrumentos rituais, começou a fazer lá, a dar a sua palavra, e incrivelmente ele usou o texto de Romanos, falando sobre a justificação, mas lá não havia vida. A palavra de Deus foi falada, foi aberta, mas não havia vida. As pessoas ouviram uma parte do Evangelho, mas não ouviram o Evangelho todo. Não ouviram sobre a salvação necessária em Cristo. Não ouviram da sua distância desse Deus Salvador e da vontade desse Deus Salvador de salvá-las. Esse homem com essas vestes sacerdotais, ele usou a palavra, mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não foi exposto para as pessoas. E a vida ali não brotou. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Deus, o mesmo Deus que iniciou a vida em nós, Ele continuará aperfeiçoando a vida cristã vitoriosa, e Ele nos concede o seu Espírito para que haja essa vida, haja essa intimidade com o Deus Pai. E essa intimidade, esse relacionamento no dia a dia é que vai fazer com que nós vivamos uma vida cristã vitoriosa. Deus nos concede toda a capacitação para que nós tenhamos essa vida cristã vitoriosa. O Espírito Santo é o selo de garantia de Deus, não nosso. É o selo de garantia de Deus para a vida cristã vitoriosa. Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente. Quero orar por você. Peço que você abaixe a sua cabeça e
primeiramente, se recorde. Eu tentei no exercício aqui fazer com que você tivesse claro na sua mente o dia que Deus se revelou a você, o dia que Deus revelou o seu Filho a você. E eu peço que você agora agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a Deus porque aprove a Ele, foi da vontade dEle. Ele decidiu conceder o seu Filho a você, para que você iniciasse essa salvação, essa vida cristã vitoriosa. Peço que você agradeça a Deus, porque Ele, muito mais do que iniciar uma vida cristã vitoriosa, Ele concede toda a capacitação para que você seja aperfeiçoado, para que você se torne perfeito em Cristo, se torne a imagem e semelhança de Jesus, para que você brilhe, brilhe na luz, brilhe, para que as pessoas, onde você trabalha, onde você estuda, os seus vizinhos, você seja salvo, você seja luz, você seja espelho do verdadeiro Evangelho. O seu caráter reflita o caráter do verdadeiro Evangelho. E esse Deus, através de você, vai fazer milagres extraordinários. Não para você, não para sua família, mas para que esse nome, o nome de Jesus, brilhe em todas as nações, em todos os povos, por toda a terra. Em nome de Jesus.